Escondida nas sombras milenares dos Montes Cárpatos, onde antigas árvores guardam segredos sussurrados pelo vento gélido da noite, habita uma criatura cujo nome faz estremecer até mesmo os mais corajosos habitantes da Romênia, a Mora. Esta entidade sobrenatural, cujo nome raramente é pronunciado após o pôr do sol, emerge das profundezas da escuridão para infligir um tipo de tormento tão pessoal e aterrorizante que deixou marcas significativas na memória coletiva do povo romeno. Longe de ser apenas um conto para disciplinar crianças desobedientes, a Mora representa um terror real e documentado. Em antigas bibliotecas monásticas, manuscritos desgastados pelo tempo e manchados por lágrimas de terror preservam relatos perturbadores de encontros com esta presença maligna. Entre as páginas amareladas, encontram-se testemunhos trêmulos de monges do século XV, descrevendo noites de horror indescritível quando a Mora penetrava suas celas consagradas, demonstrando que nem mesmo a santidade das igrejas oferecia proteção contra sua presença profana. Quer entender tudo sobre essa lenda macabra? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. As descrições desta entidade são consistentemente aterrorizantes através dos séculos. A Mora se manifesta como uma mulher de beleza sobrenatural, com pele tão pálida quanto o luar e cabelos negros que flutuam no ar como serpentes submersas. Seus olhos, dizem os textos antigos, são poços sem fundo de escuridão que parecem sugar a própria alma de quem os contempla. Ela veste-se com trapos brancos esfarrapados que emanam um brilho espectral na escuridão, e seu corpo parece oscilar entre a solidez e a transparência, como névoa sobre um lago negro. O método de ataque da Mora é particularmente traiçoeiro. Ela aguarda o momento em que suas vítimas estão mais vulneráveis, durante o sono profundo. Os relatos descrevem como ela se materializa nos quartos fechados, passando através de frestas impossíveis e fechaduras trancadas, como se as barreiras físicas fossem mera ilusão para sua forma sobrenatural. Com movimentos fluidos e silenciosos como a própria noite, ela se posiciona sobre o peito de sua vítima adormecida. É neste momento que o verdadeiro horror começa. A pressão de seu corpo etéreo causa uma sensação de sufocamento crescente, enquanto sua presença maligna induz pesadelos tão vívidos e terríveis que algumas vítimas preferiram a morte a experimentar outra noite de tormento. Os documentos históricos relatam casos de pessoas que morreram durante estes ataques, seus rostos congelados em expressões de terror indescritível. A Mora tem predileção por vítimas específicas. Os jovens saudáveis, especialmente aqueles que dormem de costas, são seus alvos preferidos. Há relatos perturbadores de famílias inteiras que foram atormentadas por gerações, como se a criatura desenvolvesse um gosto particular por certas linhagens de sangue. As horas mais perigosas para seus ataques são entre meia-noite e 3 da manhã, período conhecido nos vilarejos romenos como a Hora das Sombras. Durante este intervalo sombrio, dizem os anciãos, o véu entre nosso mundo e o reino das trevas se torna mais fino, permitindo que criaturas como a Mora exerçam seu máximo poder sobre os mortais. Uma das características mais aterrorizantes da Mora é sua capacidade de metamorfose. Os textos antigos descrevem como ela pode se transformar em diversos animais. Um gato negro com olhos fosforescentes, uma mariposa gigante que bate suas asas silenciosamente contra as janelas, ou um rato que se esgueira pelos cantos escuros dos quartos. Esta habilidade torna impossível saber quando ela está realmente presente, transformando objetos cotidianos em fontes de pavor constante. Nos manuscritos mais antigos existem relatos de como a Mora surgiu. Segundo estas fontes, ela nasceu da alma atormentada de uma jovem que sofreu uma morte violenta antes do casamento, ou foi vítima de um amor tão intenso e não correspondido que sua própria essência se corrompeu após a morte. Outros textos sugerem que ela seja a manifestação de uma antiga maldição lançada por uma bruxa cigana contra aqueles que a perseguiram séculos atrás. Os sintomas de um ataque da Mora são devastadoramente consistentes ao longo da história. As vítimas acordam, quando conseguem, com marcas roxas no peito e pescoço, como se tivessem sido estranguladas por mãos invisíveis. Muitos relatam uma sensação residual de peso sobre o corpo, mesmo horas após o ataque, como se a presença maligna da criatura deixasse uma marca energética que persiste na luz do dia. O som associado à Mora é outro elemento perturbador de sua manifestação. Testemunhas descrevem um sussurro agudo e antinatural, como o vento passando por uma flauta quebrada que precede sua aparição.
Este som, dizem os textos, tem o poder de paralisar suas vítimas, tornando-as incapazes de gritar por ajuda ou se mover enquanto a criatura se aproxima. A Mora também demonstra uma inteligência sinistra em seus ataques. Ela parece aprender os padrões e rotinas de suas vítimas, escolhendo momentos de particular vulnerabilidade para atacar. Há relatos de como ela aguarda pacientemente que amuletos de proteção sejam removidos ou orações sejam esquecidas para então fazer sua aproximação fatal. Em algumas regiões mais remotas dos Cárpatos, existem comunidades inteiras que desenvolveram rituais elaborados de proteção contra a Mora. Famílias mantêm vigílias noturnas em revezamento, especialmente durante as luas novas, quando seu poder é considerado mais forte. As janelas são seladas com símbolos antigos, cujos significados foram preservados através de gerações de terror e sobrevivência. Os métodos de proteção contra a Mora, desenvolvidos ao longo de séculos de terror e desespero, são tão complexos quanto a própria criatura. Nas aldeias mais antigas dos Cárpatos, cada casa mantém um conjunto específico de rituais transmitidos através das gerações, nascidos do sangue e do medo daqueles que sobreviveram a seus ataques noturnos. Um dos métodos mais documentados e considerado mais eficaz envolve a disposição ritual de objetos sagrados pelo quarto. Crucifixos de madeira de teixo, árvore considerada portadora de propriedades místicas contra entidades das trevas, devem ser posicionados em cada canto do cômodo, formando uma barreira energética que a Mora não consegue ultrapassar. Os crucifixos precisam ser entalhados durante a lua minguante e benzidos por 7 dias consecutivos com água benta colhida de 7 fontes diferentes. Alho selvagem, colhido exclusivamente durante a lua cheia, nas encostas mais íngremes dos Cárpatos, é outro elemento fundamental na proteção contra a Mora. Os bulbos devem ser trançados em cordões específicos e pendurados sobre as camas em padrões que lembram teias de aranha. O odor pungente do alho, dizem os antigos, força a Mora a manter sua forma corpórea, impedindo-a de se transformar em névoa para infiltrar os ambientes. Os registros históricos preservados nos monastérios descrevem rituais ainda mais elaborados. O sal grosso deve ser espalhado em linhas ininterruptas nas soleiras das portas e janelas, formando um círculo completo de proteção. Grãos de mostarda preta são espalhados pelo chão. Acredita-se que a Mora é compelida a contar cada grão antes de poder atacar sua vítima, mantendo-a ocupada até o amanhecer. Casos documentados de ataques da Mora revelam padrões perturbadores em sua escolha de vítimas. Em 1732, na vila de Hasnov, uma família inteira foi atormentada por 3 gerações. Os registros descrevem como cada primogênito masculino morria inexplicavelmente aos 27 anos, todos com as mesmas marcas características no pescoço e expressões de terror absoluto congeladas em seus rostos. Em outro caso notório, documentado em 1855, uma jovem noiva da região de Brașov começou a definhar após relatar visitas noturnas da Mora. Seus cabelos embranqueceram em questão de dias, e ela descrevia pesadelos tão vívidos que se recusava a dormir. Quando finalmente sucumbiu, 3 semanas depois, seu corpo apresentava marcas de estrangulamento que pareciam feitas por mãos femininas delicadas. Os monges copistas mantiveram registros detalhados dos sinais que precedem um ataque da Mora. O ar torna-se pesado e sufocante, mesmo em noites frias. Animais domésticos demonstram comportamento errático. Cães se recusam a entrar em certos cômodos, gatos ficam paralisados olhando fixamente para cantos vazios. O mais perturbador é o silêncio antinatural que se instala, como se o próprio mundo sustentasse a respiração na expectativa de sua chegada. Em algumas comunidades isoladas, existem os chamados vigilantes da Mora, indivíduos que dedicam suas vidas a proteger outros de seus ataques. Estes guardiões conhecem rituais ancestrais e mantêm vigílias noturnas durante os períodos mais perigosos do ano, especialmente nos equinócios e solstícios, quando o véu entre os mundos é mais tênue. Os vigilantes desenvolveram um sistema complexo de símbolos de proteção entalhados em madeira de carvalho antigo e posicionados estrategicamente ao redor das casas. Cada símbolo representa um aspecto diferente de proteção. Alguns desviam o olhar da Mora, outros a enfraquecem, e os mais poderosos podem até mesmo forçá-la a se manifestar em sua forma corpórea, tornando-a vulnerável a certos rituais de banimento. As manifestações regionais da Mora variam de forma aterradora através dos diferentes territórios
territórios da Romênia. Na região da Transilvânia, onde as montanhas se erguem como sentinelas sombrias contra o céu noturno, a Mora é descrita como uma entidade particularmente vingativa. Os habitantes locais relatam que ela tem preferência por atacar famílias que habitam casas construídas sobre antigos cemitérios ou terrenos onde ocorreram mortes violentas. Nos vales profundos da Moldávia romena, existe uma variação ainda mais perturbadora da lenda. Nestas regiões, acredita-se que a Mora pode possuir temporariamente os corpos de suas vítimas, forçando-as a caminhar durante o sono até locais específicos, geralmente precipícios ou lagos profundos, onde as induz ao suicídio. Os registros policiais do século XIX documentam diversos casos inexplicáveis de pessoas encontradas mortas em lugares inacessíveis, sem qualquer explicação lógica de como chegaram lá. Na Valáquia, região historicamente associada a outras entidades sobrenaturais famosas, a Mora demonstra uma característica única. Ela pode criar vínculos geracionais com determinadas famílias. Uma vez que escolhe uma linhagem para atormentar, ela perseguirá cada geração sucessiva, tornando-se mais forte e mais cruel a cada novo membro da família que consegue reivindicar. Há registros de famílias inteiras que abandonaram suas terras ancestrais e migraram para outros países na tentativa de escapar desta maldição hereditária. Os ataques da Mora seguem um padrão sazonal perturbador. Durante os meses de inverno, quando as noites são mais longas e o frio força as pessoas a permanecerem trancadas em suas casas, seus ataques se intensificam. Os anciões das vilas relatam que podem sentir sua presença no ar gelado, um odor característico de terra úmida e flores em decomposição que precede suas aparições. Existem alguns relatos de como a Mora pode criar ninhos energéticos em certas localidades. Estes lugares tornam-se gradualmente corrompidos por sua presença constante. A vegetação murcha, os animais evitam a área e as pessoas experimentam pesadelos recorrentes, mesmo quando apenas passam perto destes locais. Alguns destes pontos malignos permanecem ativos por séculos, como cicatrizes sobrenaturais na paisagem. Alguns relatos afirmam uma característica particularmente aterradora da Mora, sua capacidade de marcar futuros alvos. Vítimas que sobrevivem a seus ataques frequentemente relatam ver uma marca escura em forma de mão em seus reflexos, visível apenas em superfícies reflexivas e apenas para a própria vítima. Esta marca é considerada um presságio de ataques futuros mais violentos. Na região do Banato, próxima à fronteira sérvia, os habitantes desenvolveram um método único de detecção da Mora. Eles mantêm pequenos sinos de prata, conhecidos como lágrimas da noite, pendurados nas janelas. Segundo a tradição local, estes sinos emitem um som específico quando a Mora está próxima, um tinido agudo e contínuo que não pode ser reproduzido pelo vento ou qualquer causa natural. Diferentemente de outras entidades malignas, ela não pode ser expulsa através de métodos tradicionais de banimento. Os sacerdotes desenvolveram um ritual que deve ser realizado durante 3 noites consecutivas, utilizando elementos específicos como água benta, misturada com sangue de pomba branca e incenso, feito com 9 ervas diferentes colhidas à meia-noite. As comunidades ciganas da Romênia mantêm suas próprias tradições relacionadas à Mora. Eles acreditam que ela é particularmente atraída por sonhos felizes que ela corrompe e transforma em pesadelos. Por isso, desenvolveram um ritual complexo de camuflagem de sonhos, onde amuletos específicos são colocados sob os travesseiros para mascarar os sonhos positivos, tornando-os invisíveis para a entidade Dot. As origens da Mora são envoltas em múltiplas teorias, cada uma mais sombria que a outra. A teoria mais antiga sugere que a primeira Mora surgiu de uma maldição antiga, lançada por uma poderosa feiticeira que foi queimada viva sob falsas acusações de bruxaria. Segundo os registros, existe uma teoria que vincula a origem da Mora AOS, antigos rituais dácios de sacrifício. Os dácios, ancestrais dos romenos modernos, praticavam rituais complexos de oferenda às divindades das trevas. Uma das teorias sugere que a Mora seria a manifestação corrompida de antigas sacerdotisas que realizavam estes rituais, suas almas transformadas pela exposição prolongada às energias sombrias que manipulavam. Uma terceira teoria, documentada em pergaminhos encontrados em monastérios isolados dos Cárpatos, propõe que a Mora seja, na verdade, uma entidade muito mais antiga que a civilização humana. Estes textos descrevem-na como uma das primeiras sombras, criaturas que existiam no vazio antes da criação da luz. Segundo esta teoria, a Mora seria uma das poucas entidades primordiais que conseguiu sobreviver à chegada da luz, adaptando-se para existir nas sombras entre o dia e a noite. Existe uma outra teoria particularmente perturbadora que sugere que a Mora não é uma única entidade, mas sim um título ou condição que pode ser
passada de uma mulher para outra. Segundo esta teoria, mulheres que morrem em circunstâncias específicas, traídas no amor, mortas antes do casamento ou vítimas de injustiça extrema, podem se transformar em Mora se realizarem um ritual específico no momento de sua morte. A Mora permanece como uma das entidades mais aterrorizantes do folclore romeno, uma criatura cuja existência transcende séculos de história e permeia profundamente a cultura local. Sua natureza complexa, manifestando-se desde os métodos calculados de ataque até as múltiplas teorias sobre sua origem, revela um ser sobrenatural que evoluiu junto com os medos mais profundos da sociedade romena. Os métodos de proteção, desenvolvidos através de gerações de terror e sobrevivência, demonstram a resiliência humana diante do inexplicável, enquanto as variações regionais de sua lenda ilustram como uma mesma entidade pode ganhar diferentes faces através das interpretações culturais locais. Você já experimentou episódios de paralisia do sono ou pesadelos recorrentes que se assemelham aos ataques descritos da Mora? Considerando as várias teorias sobre a origem da Mora, qual delas você acredita ser a mais plausível e por quê? Existem lendas semelhantes em sua região que compartilham características com a Mora romena? Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários, vamos debater sobre o assunto. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!